Ok, bispo. Ok? Bênção, pessoal. Quando eu estava vindo do sítio, estamos fazendo um trabalho social, um sítio que foi doado para a igreja. Quando eu estava vindo do sítio, Deus ministrou algo muito forte no meu coração, como eu tinha compartilhado com a Luciana, de uma palavra que eu ministrei na igreja. Eu não me lembro, deve ter mais ou menos uns 30 dias que eu ministrei esta palavra, e eu falei muito sobre o avivamento que está por vir sobre a nossa nação. Eu creio que nós estamos vivendo um dos melhores momentos do Evangelho. E nós seremos portadores de um grande avivamento. E o avivamento, quando ele vem para uma nação, ninguém consegue frear esse avivamento. Ninguém consegue interromper esse avivamento. E Deus escolheu a nossa nação, Deus escolheu o nosso povo. Mas antes de entrar em algumas, eu quero trazer aqui para vocês a relação que nós temos sobre a nação de Israel, né? Qual é a posição da igreja, qual é a nossa posição e qual é a posição de Israel no mundo espiritual, no reino espiritual. Mas quando eu estava vindo do sítio, Deus falou muito forte no meu coração que a peça fundamental, a peça principal para o avivamento é o Senhor Jesus. Tudo precisa estar vinculado ao Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lá em Atos, capítulo 17, no versículo 28, diz assim: em Jesus nós vivemos, nos movemos e existimos. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro em João, capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Agora, uma palavra poderosa que Jesus deixou, e é uma palavra que ela é uma palavra-chave. João, capítulo 15, no versículo 5, Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus é o centro de todas as coisas. E nós precisamos conhecer mais de Jesus. Eu quero, antes de entrar, eu vou estar falando aqui um pouco sobre Israel, um pouco sobre a importância da igreja, a nossa importância no reino espiritual. Queria até perguntar para a Lu, quanto tempo eu tenho, Lu, para ministrar? Bispo, fica tranquilo. Nós Tá. fechamos o chá 6h15. 6h15? 6h15. Agora... Bispo, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo no horário, tá? Tá ok. Então vamos lá. Eu preciso conhecer Jesus mais, na profundidade. Eu preciso saber quem realmente Jesus é na minha vida. E geralmente nós falamos de Cristo, nós sabemos do seu poder, mas tem muitas coisas que nós precisamos realmente conhecer do nosso Senhor Jesus. Tá? Então eu quero colocar vocês para pensar um pouco. É muito importante essa revelação que eu vou estar ministrando para vocês. Tá? A Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 3, eu vou citar alguns versículos, como está sendo gravado, depois você pode fazer um estudo, acompanhar, mas eu vou ser bem rápido, tá? Para que a gente possa ter mais conteúdos aqui. Lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia diz que Deus visitava Adão. Todos os dias, a Bíblia vai dizer que na viração do dia, o Senhor visitava Adão. Então, se o Senhor visitava Adão, Adão ele via a face de Deus. Deus conversava com ele. Você imagina você receber a visita de Deus todos os dias
e Deus colocar uma cadeira do seu lado, perguntar como foi o seu dia, como que estão as coisas, isso é maravilhoso. Então, Adão, na viração do dia, ele recebia a Deus, então ele via a face de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24, a Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus. Deus era tão apaixonado com Enoque que Enoque foi arrebatado. Enoque foi levado para o céu. Então, Enoque, ele era amigo de Deus, ele andava com Deus. Então, se ele andava com Deus, ele via a face de Deus. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 30, Gênesis, capítulo 32, no versículo 30, nós conhecemos muito esta passagem. Fala ali do momento em que Jacó lutou com o Senhor face a face. Ele viu a face do Senhor. Ele fala assim, Jacó lutou com o Senhor face a face e a sua vida nunca mais foi a mesma. Tem tradução que fala que a sua vida foi salva. Jacó, então, ele viu a face de Deus. Tá? Quando nós lemos também, lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, Êxodo 33, no versículo 11, a Bíblia vai dizer que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Meu Deus, que nível de intimidade é essa? Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Amém? Então, tudo que nós acabamos de ler está escrito no Antigo Testamento. Está escrito no tempo da lei. Lemos Gênesis capítulo 3, no versículo 8, que Adão recebia a visita de Deus, então ele via a face de Deus. Lemos Gênesis capítulo 5, no versículo 24, que Enoque andava com Deus, então ele via a face de Deus. Lemos também em Gênesis capítulo 32, no versículo 30, que Jacó esteve face a face com Deus em Peniel. Tá? E Êxodo capítulo 33, no versículo 11, vai dizer que Moisés ele tinha um nível de intimidade tão grande com Deus, que ele falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Amém? Até aí está tudo entendido. Agora vamos lá. Tudo que nós falamos está escrito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, e vamos abrir lá em João, no capítulo 1, no versículo 18. João, capítulo 1, no versículo 18. Tá? Lá vai estar escrita a palavra de Deus, vai dizer o seguinte. Tá? Mas antes de ler o versículo, antes de ler João, capítulo 1, versículo 18, na parte A do versículo, eu quero falar um pouco de João. Quem era João? João era o discípulo do amor. A Bíblia fala sobre isso, que ele era o discípulo do amor. Jesus ele não fazia acepção de pessoas, mas Jesus ele tinha níveis de relacionamento. Por exemplo, Jesus ele se relacionava com a multidão de uma forma. Ele se relacionava com os 12 no nível maior, né? E ele tinha 3 que ele se relacionava numa profundidade maior, que era Pedro, Tiago e João. Mas João era o único discípulo que Jesus permitiu colocar a cabeça no seu peito. Olha que coisa tremenda. Então, o nível de intimidade de João era maior do que os 12, era maior do que os 3. João, ele era tão amado pelo Senhor que o Senhor escolheu João para revelar para ele o Apocalipse. Então, a revelação do Apocalipse foi através da vida de João. Agora, por que eu falei de João com tanta ênfase? Por quê? O que João falar para mim, eu preciso crer na palavra que ele disser. Então, o que ele disser tem muito peso para mim, né? Tem muita credibilidade, porque ele tinha um nível de relacionamento maior. Ele estava próximo de Jesus. Agora, vamos lá. Nós lemos no Antigo Testamento, várias passagens que eu li para você,
vários personagens, como Adão, como Enoque, como Moisés, como Jacó, os personagens que tiveram face a face com Deus. E João agora, capítulo 1, no versículo 18, olha o que João vai dizer para nós. Na parte A do texto, ninguém jamais viu a Deus. Vocês estão aí comigo? Então, vamos lá. Parece que tem uma discrepância. Parece que o Antigo Testamento se contradiz com o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento tem vários personagens dizendo que viu a face de Deus. E o apóstolo João, que é um discípulo do amor, que é um discípulo que tinha um nível de relacionamento profundo com Jesus, ele vai dizer em João, no capítulo 1, no versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus. Olha só, quando um ateu, quando uma pessoa que gosta de dizer que a Bíblia ela se contradiz, quando ela pega um texto como esse, para ela é um prato cheio. Por quê? No Antigo Testamento está dizendo que várias pessoas viram a face de Deus, e no Novo Testamento vem o apóstolo João dizer que ninguém jamais viu a Deus. Como vamos resolver essa equação? O mais importante é que a Bíblia ela é autoexplicativa, ela mesmo se resolve. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês que coisa tremenda, que revelação tremenda, e que vai mudar a forma de você ler a palavra, que vai mudar a forma de você mergulhar nos textos. Então, vamos lá. Nós temos o apóstolo João, que é um homem que tem muita credibilidade, e nós cremos na sua palavra, nós cremos naquilo que ele está falando, mas, ao mesmo tempo, também, nós temos vários personagens do Antigo Testamento que disse que viu a face de Deus. E João está dizendo que ninguém jamais viu a face de Deus. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver essa discrepância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu preciso agora arrumar algum personagem do Novo Testamento que está de acordo com a afirmação do apóstolo João. Vamos lá, vamos ver se esse personagem ele tem credibilidade. Quem é? Vamos falar do apóstolo Paulo. Vamos ver se o apóstolo Paulo está de acordo com a afirmação de João. Vamos lá. Então, 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 16, olha o que vai dizer o texto. 1 Timóteo, se vocês quiserem abrir, 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 16. Olha o que Paulo vai dizer. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Olha só. Ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, o apóstolo Paulo está de acordo com a afirmação do apóstolo João. Significa que são dois grandes homens de Deus que concordam que ninguém jamais viu a face de Deus. Agora, como que a gente vai resolver esse problema? Nós temos vários personagens do Antigo Testamento dizendo que viu a face de Deus, e no Novo Testamento, esses dois homens que têm realmente um peso, né, na sua palavra, que viu que ninguém jamais viu a Deus. Vamos lá. Vamos voltar agora no Antigo Testamento para que a gente possa achar um texto que venha dar respaldo na afirmação de João e na afirmação do apóstolo Paulo. Vamos tentar resolver este problema, tá bom? Vamos achar algum texto lá no Antigo Testamento. Teve um momento que Moisés, vocês conhecem esta passagem, está lá em Êxodo 33, teve um momento que Moisés queria ver a face de Deus. Deus, eu quero ver a sua face. E vamos ver o que Deus vai falar para Moisés. Tá? Êxodo 33, no versículo 20.
E disse, olha o que é que Deus disse para ele. E disse, mas não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Agora vamos entender isso. Agora ficou complicado para o Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, o apóstolo João está dizendo que ninguém jamais viu a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Agora vem o próprio Deus dizer que ninguém viu a face dele. Então não tem como discordar. Apóstolo João, apóstolo Paulo e o próprio Deus dizendo que ninguém jamais viu a face dele. Então, o Novo Testamento a gente conseguiu resolver. O Novo Testamento está resolvido. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Amém? Deu uma amém aí. Então, assim, o Novo Testamento se resolveu. Amém. Não tem problema nenhum no Novo Testamento. Agora, nós temos um problema no Antigo Testamento. Por que no Antigo Testamento? Quando a gente lê, por exemplo, Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, Êxodo 33, no versículo 11, está dizendo assim, ó, Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Agora, no mesmo capítulo, Êxodo 33, no versículo 20, Deus está falando para Moisés o seguinte: ninguém poderá ver a minha face e permanecer vivo. Agora nós temos um problema no Antigo Testamento com ele mesmo. Por quê? Êxodo 33, 11 está dizendo que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. E no versículo 20 está dizendo que o próprio Deus dizendo que ninguém poderá ver a face dele e permanecer vivo. Vamos lá para a gente entender esse texto. Nós agora precisamos voltar lá em João, no capítulo 1, no versículo 18, para que a gente consiga resolver essa equação. Amém? Vocês podem abrir lá em João, capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim, ó. Olha o que está escrito no texto. João está dizendo assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Vamos entender o texto agora. João está dizendo, ninguém jamais viu a Deus. Aí ele vai dizer agora, o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Quem é o Deus unigênito? É só a gente ler João, capítulo 3, no versículo 16, que você vai descobrir quem é o Deus unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quem é o Deus unigênito? O Deus unigênito é Jesus. Quando Filipe, lá em João, no capítulo 14, quando Filipe questionou a Jesus, Filipe falou para Jesus o seguinte: Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Nós queremos ver a face do Pai. O que Jesus vai falar para Filipe? Filipe, há quanto tempo você está andando comigo? Há quanto tempo você está presenciando milagres? Há quanto tempo, Filipe, né? Você, Filipe, eu quero dizer para você que aquele que me vê, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Olha que coisa interessante. Filipe querendo ver a face de Deus, Filipe querendo ver a Deus, Jesus fala para ele, Filipe, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Agora vamos voltar ao texto. João, capítulo 1, no versículo 18. Ele disse assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Jesus. Que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Vamos voltar agora no Antigo Testamento. Lá em Colossenses também,
Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, do versículo 15, vai dizer o seguinte. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer o seguinte. Quem é este? Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. Este é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quem é que estava com Adão na virada do dia, representando o Pai? Jesus. Quem é que andava com Enoque, representando o Pai? Jesus. Quem é que falava com Moisés, face a face, como se fala com um amigo, representando o Pai? Jesus. Quem é que lutou em Peniel com Jacó, face a face? Por isso que Jacó fala que ele lutou com Deus e a sua vida foi salva. A sua vida foi salva. Quem traz salvação? Jesus. Jesus. Então, João está correto, o apóstolo Paulo está correto, o próprio Deus está correto. Ninguém jamais viu a face de Deus. Mas o Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Olha como que Jesus, ele está desde o início. Desde o início. Jesus é antes de todas as coisas. Por isso que, lá em João, no capítulo 8, quando Jesus estava conversando com os judeus, a cabeça deles entrara em parafuso. Por quê? Quando Jesus foi falar para eles sobre Abraão, eles falando sobre Abraão, Jesus disse assim, olha, antes de Abraão, eu sou. Rapaz, eles queriam apedrejar Jesus. Começaram a virar um para o outro e dizer, olha, ele não tem nem 50 anos de idade, ele está dizendo que já viu Abraão. Ele já viu o nosso pai Abraão, ele está maluco, ele está doido. E Jesus ainda, para aguçar mais ainda, Jesus fala assim, eu quero falar algo para vocês. Eu quero dizer algo para vocês. Antes de Abraão, eu sou. E eu vou dizer algo. Abraão exultou em ver o meu dia, viu e se alegrou. O que Jesus estava falando para aqueles homens? Olha que coisa tremenda. Abraão exultou em ver o meu dia, ele viu o meu dia e se alegrou. Sabe de que Jesus estava falando, queridos? Olha que revelação. Quando Abraão foi levar o seu filho para ser sacrificado no Monte Moriá, e naquele momento, o próprio Abraão, quando ele deixou lá os servos que estavam com ele, lá no pé do morro, dizendo, olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. Deus vai prover. E naquele momento, o próprio filho de Abraão, Isaque, quando Abraão ele faz a pergunta para o pai, pai, está tudo aqui para o sacrifício, só está faltando o cordeiro, onde está o cordeiro? E Abraão fala, filho, Deus proverá. Agora, vamos lá. Tem o lado humano, querido. Tem o nosso lado humano. Nós obedecemos a Deus, nós estamos dispostos a dar a nossa vida por Ele, mas a gente sofre alguns abalos emocionais. A gente sente a dor na carne. Se coloca no lugar de Abraão. Imagina aquele momento, foi um dos momentos talvez mais difíceis da vida de Abraão. Por quê? Ele estava ali em obediência a Deus. Ele estava em obediência ao comando de Deus. E Deus deixou claro para ele, você vai sacrificar o seu filho por mim. Mas Deus não falou nenhum plano de salvação. Deus não deixou nenhum plano, de salvação. Por isso que é interessante, Abraão é chamado como pai da fé. Porque quando ele fala para os moços lá embaixo, ele não fala que vai sacrificar. Eles perguntam, o que você vai fazer? Não, eu vou adorar. Deus mandou Abraão sacrificar, mas Abraão disse, não, eu estou indo adorar. Olha que coisa tremenda. É o pai da fé. Mas tem o lado humano.
tem um lado sentimental. Imagina Abraão ali naquele percurso, e quando ele chega lá em cima, e ele percebe que não aconteceu nada, não teve providência de Deus, mas ele precisava obedecer a Deus. Ele precisava sacrificar Isaac. E quando Abraão, talvez naquele momento mais difícil, ele pensando, meu Deus, eu vou ser obrigado a matar o meu filho, que dor, não vai ser fácil. Quando ele levanta o cutelo, o anjo grita, Abraão, Abraão, não mate o teu filho. Querido, imagina você receber uma notícia dessa, porque você não quer fazer aquilo. Você quer ser livre, né, desse sacrifício, dessa atrocidade. Imagina, por isso que Jesus disse para aqueles judeus o seguinte, Abraão exultou, porque Abraão estava esperando a provisão. Abraão estava esperando, né, que Deus livrasse ele daquele momento. Ele exultou para isso. Por isso que Jesus, Abraão exultou em ver o meu dia, viu e se alegrou. Qual pai que não ia se alegrar? Porque aquele anjo chegou e disse, Abraão, olha para o lado. Você não vai matar o seu filho. Esse carneiro vai morrer no lugar do seu filho. Por isso que Jesus disse, Abraão me viu e se alegrou. Jesus era aquele cordeiro que iria morrer no lugar de Isaac. Então, Jesus ele é o centro de todas as coisas. Jesus ele está desde o início, por isso que os judeus não entenderam a forma que Jesus estava dizendo. Jesus está maluco, ele não tem nem 50 anos de idade. Ele está dizendo que já viu Abraão, que ele já falou com Abraão. Então, é esse entendimento que eu quero passar para vocês nesta tarde, de quem é Jesus, na profundidade. Quando nós lemos Gênesis, olha que coisa tremenda, olha que revelação. Gênesis, no capítulo 1, o início, o princípio. Olha o que vai dizer o texto, Gênesis, capítulo 1. Olha só, no princípio, Deus criou céus e terra. Vamos entender. Eu gosto muito de olhar em relação quando tem um verbo, quando tem um pronome. Você vê aqui, por exemplo, nós temos aqui a palavra no princípio. A Bíblia está dizendo, no princípio, Deus criou céus e terra. A Bíblia não diz do princípio, porque há uma grande diferença quando nós falamos no princípio e quando nós falamos do princípio. Deixa eu te dar um exemplo. Se alguém disser para você assim, olha, Deus vai te livrar no problema. Então, você vai participar do problema. Você vai estar dentro do problema. Mas se alguém disser para você assim, ó, Deus vai te livrar do problema, significa que você não vai ter acesso do problema. Entende isso? E aí, vamos lá. Qual a revelação que Deus me deu nesse texto? A Bíblia vai dizer, no princípio, Deus criou céus e terra. No princípio. Então, esse no princípio, esse princípio, ele significa alguma coisa ou ele significa alguém. A Bíblia está dizendo que em alguém ou em alguma coisa, no princípio, dentro dele, Deus criou céus e terra. Vamos entender agora. Será que tem alguém na Bíblia que disse ser o princípio? É só a gente ler Apocalipse 8. Jesus disse, eu sou o princípio, eu sou o fim. Olha só, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Então, Jesus é o princípio. Jesus é o princípio. Quando nós lemos Colossenses, capítulo 1, no versículo 15, vai dizer que ele é o primogênito da criação. Então, antes de Deus criar todas as coisas, antes de Deus fazer o universo, antes de Deus fazer o ouro e a prata, a primeira criação de Deus, a primeira criação do Pai foi Jesus. Jesus é o princípio, é o primogênito. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, vai dizer que Jesus
é o princípio da criação de Deus. Então, Jesus é o princípio. Ele foi, né, Deus iniciou com Jesus. Aí no texto vai dizer que no princípio, quem é esse princípio? Jesus. Então, em Jesus, Deus criou céus e terra. Aí quando nós lemos lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 16, olha o que diz o texto, Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim, olha que coisa tremenda, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Meu Deus do céu! Versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Meu Deus do céu! Com todo respeito ao meu vocabulário, Jesus é o cara. Jesus é tudo para nós. Jesus é o motivo de todas as coisas. Que coisa tremenda! Então, você vê, toda vez que alguém recebeu uma visita, que alguém falou com algum anjo, teve um momento dos anjos, mas Jesus, ele está desde o início da palavra. Desde o início, no princípio. Então, significa, olha que coisa tremenda, olha que revelação tremenda. Então, a Bíblia, ela inicia com Jesus. Ela inicia com Jesus, porque esse princípio é Jesus. Então, no princípio, em Jesus, Deus criou céus e terra. E a Bíblia vai finalizar em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 21, fala assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, a Bíblia inicia com Jesus e ela finaliza com Jesus. Ela finaliza com Jesus. Aí, quando eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, se a Bíblia inicia com Jesus, e se a Bíblia finaliza com Jesus, eu vou dar um jeito de encontrar Jesus no centro da Bíblia. Querido, o Senhor me acordou de madrugada para me mostrar isso. Que Jesus está no centro da Bíblia. Eu quero mostrar para vocês, olha que coisa interessante. A Bíblia, ela tem 1.189 versículos. São 1.189, capítulos. São 1.189 capítulos na Bíblia. Agora vamos lá. São 1.189. Qual é o menor versículo da Bíblia? Qual é o menor versículo da Bíblia? É o Salmo 118. O Salmo 117. O Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. Está aqui, Que coisa tremenda é a palavra de Deus. O Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. E qual que é o maior capítulo da Bíblia? Gente, é incrível. Será que isso é coincidência? O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Então, o menor é o Salmo 117 e o maior é o Salmo 119. Então, quem está no meio? É o Salmo 118. Agora, vamos lá. Do Salmo 118 para frente, são 594 capítulos. Do Salmo 118 para trás, são 594 versículos. São 594 versículos. Agora, vamos lá. Vamos lá. Qual que é o salmo que está no meio? É o Salmo 118. E aí eu busquei um versículo que está no meio. É o versículo 8. Que coisa tremenda. E a gente vai ler o texto no versículo 8. Olha o que está escrito aqui. Versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Na minha tradução, Senhor está no meio do versículo. Então, Jesus
ele está no início da Bíblia. Jesus, ele está no meio da Bíblia e Jesus está no final da Bíblia. Por que que é importante eu falar isso? Porque não existe avivamento se Jesus não for o centro de todas as coisas. Não tem como ter avivamento se a gente não reconhecer que Jesus é o autor, que Jesus é a peça fundamental. O avivamento ele só vai vir, né, porque o Yeshua, Jesus, o nosso Senhor, ele está no centro de todas as coisas. E nós vamos viver assim. Agora eu quero falar um pouco sobre isso, bem rapidinho. Deixa eu ver o meu horário aqui, Luciano. Dá tempo de falar. Nós precisamos entender isso. Eu falei de Jesus para que vocês possam entender a importância de Jesus. Quem é Jesus? Jesus na profundidade, né? Então, a Bíblia vai dizer, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. João 15:5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu tenho certeza que você vai ler a Bíblia hoje, a partir de agora, de uma ótica diferente, entendendo que Jesus está presente desde o início. Ele está o tempo todo presente na Bíblia. E quando nós vamos ver a face de Deus, pastor, o senhor falou então que ninguém jamais viu a Deus, a Bíblia provou que ninguém jamais viu a Deus, que as pessoas que viram Deus, viu Jesus. Então Jesus, o próprio Jesus disse, João disse, né? João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que é Jesus que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então tá, pastor, mas e a face de Deus? Quando a gente vai ver a face de Deus? Queridos, saiba de uma coisa. A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que ele não possa abençoar. Significa que Deus tem mãos. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Significa que Deus tem olhos. E a Bíblia fala dos pés do Senhor, então, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, ele tem olhos, Deus tem boca, Deus tem mãos, Deus tem pés. Agora, quando que a gente vai ver a Deus? A gente só vai ver o Senhor quando nós estivermos com o corpo glorificado. Depois você lê lá, Apocalipse, no capítulo 22, você vai ver. A Bíblia vai dizer que os santos e os servos contemplarão a face do nosso Deus. Contemplarão a face do nosso Deus. Agora, vamos lá. Eu quero falar agora sobre o avivamento. Disse para você que Jesus é o centro do avivamento. Não tem como ter avivamento se não for através de Jesus. Eu quero falar um pouco agora em que momento a gente se encontra, a nossa nação. Eu quero falar um pouco agora da nossa relação com Israel e da nossa relação, a Igreja Israel, e a importância do nosso Brasil. Primeira coisa que nós precisamos entender. Israel foi uma nação separada pelo próprio Deus. A primeira vez que a Bíblia fala o nome Israel foi ali em Gênesis capítulo 32, no versículo 28, quando Deus falou para Jacó, Jacó, a partir de agora, o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será o quê? Israel. Toda vez que nós olhamos para uma nação, sempre vai ter na história daquela nação alguém que deu o nome para aquela nação, correto? Alguém deu o nome para aquela nação. Mas a nação de Israel foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que deu o nome para a nação de Israel. Por que que Israel é importante para nós? Porque todo o cenário escatológico, tudo aquilo que nós conhecemos da palavra, né, tudo foi aplicado naquele território, naquela nação. Agora, por que que Deus escolhe um deserto? Por que que Deus escolhe, né, um povo aparentemente fraco? Porque a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Quando nós olhamos para a nação de Israel, a gente percebe que a nação de Israel só está de pé
Por causa da mão de Deus, porque aquele povo está debaixo de uma promessa. Como que a gente, por exemplo, eu tenho falado muito sobre isso, que a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia vai dizer em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. João, capítulo 8, no versículo 32, vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem muitos cristãos, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, ele está tocando na nação de Israel, estão falando até mesmo sobre a teoria da substituição, como se a igreja agora substituiu Israel. Não é nada disso, querido. A igreja tem o seu papel, né, no mundo espiritual, como Israel também tem o seu papel no mundo espiritual. Então, Deus escolheu aquela nação, Deus escolheu aquele povo. E toda vez que você toca Israel, toda vez que você toca nos judeus, você está tocando no próprio Deus. Porque Deus escolheu aquele povo. Agora, vamos lá. O próprio Jesus disse, em João capítulo 4, no versículo 22, que a salvação vem dos judeus. Não se referindo totalmente ao povo judeu, mas se referindo, né, ele como judeu, porque ele é o Messias. Então, Jesus diz em João 4, 22, que a salvação vem dos judeus. Então, Jesus é o judeu. Como que você não vai amar aquele povo se tem um judeu morando dentro de nós? Tem um judeu que mora dentro de nós. E a Bíblia vai dizer no Salmo 122, no versículo 6, olha que coisa profética. Toda vez que nós oramos para Israel, toda vez que nós oramos para Jerusalém, nós somos abençoados, nós prosperamos. Deus ama aquele povo, Deus ama aquela nação. Tem uma palavra também em Amós, capítulo 9, no versículo 15, a Bíblia diz que Israel jamais será destruída. Jamais será destruída. Tem uma palavra de Deus sobre aquela nação. E nós precisamos ter esse entendimento que aquela nação, ela jamais vai ser o quê? Destruída. Agora vamos lá entender um pouco dessa história. Como que nasceu a nação de Israel? Falei para você. Foi através da promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, sai da tua terra, né, que eu vou te mandar para uma terra. E nessa terra eu vou estabelecer uma nação. E essa nação, eu quero fazer uma aliança com essa nação. Deus precisava escolher um povo. Deus precisava escolher um território. E Deus escolheu aquele território, justamente ali no Oriente Médio. Ele escolheu aquela nação, ele escolheu aquele povo. Por quê? Por que Deus escolheu o deserto? Porque Deus ele não divide a glória com ninguém. E o mundo inteiro sabe que Israel só está vivo porque a mão de Deus está sobre aquele povo. Por isso que eles tentam destruir aquela nação. Porque se destruir aquela nação, a Bíblia se torna uma inverdade. E nós que somos cristãos, tem muitos cristãos, por falta de conhecimento, têm tocado em Israel. E isso é muito sério, querido, porque quando você toca em Israel, Israel é a menina dos olhos de Deus. E a igreja está conectada com Israel. A igreja e Israel caminham junto. Eu quero mostrar isso para vocês. É lógico que nós sabemos que, por desobediência daquele povo, eles passaram por um momento muito difícil. Né? Eu quero até citar alguns momentos aqui, bem rapidinho. Tá lá isso foi em 586 a.C. Eu considero que isso foi a primeira diáspora. Né? O que é diáspora? Diáspora é dispersão. Os judeus foram dispersados da sua terra. Foram para outro tempo, né? Para outro lugar. Foram dispersados. Por quê? Por causa da sua desobediência. Tá? E Nabucodonosor, que era um rei babilônico, o próprio Senhor permitiu, por causa da desobediência, né, daquele povo, Nabucodonosor foi lá e destruiu o primeiro templo. O primeiro templo que foi construído por Salomão. Ele destruiu e levou todos os utensílios para a Babilônia. Mas o próprio Deus, ele permitiu. Então, naquele momento, houve uma diáspora, uma dispersão. Muitos foram para a Argentina, foram para a Ásia Menor, foram para o Leme, foram para vários lugares, que eles foram dispersos por causa da desobediência.
foi a primeira diáspora que aconteceu. A primeira diáspora. Só que nós precisamos entender que aquela guerra ali, existente no Oriente Médio, é uma guerra familiar. Aquela guerra ela foi gerada por causa da desobediência de Abraão. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Né? E Abraão e Sara acabou rindo de Deus, porque Sara era estéril e Abraão estava avançado em idade. Só que como ele não tinha herdeiro, ele acabou chamando ali a própria Sara, ela que deu essa ideia, você está entendendo? E através de uma egípcia chamada Agar, né? Através dessa egípcia, ela se deitou com Abraão por permissão de Sara e nasceu Ismael. Só que quando Ismael nasceu, depois de 13 anos, nasceu Isaac. Inclusive, Abraão foi ao encontro de Deus pedir para que Deus abençoasse Ismael, mesmo diante do erro dele. Deus falou, não, eu vou abençoar Ismael, porém a minha aliança é com Isaac. Olha só, então, porém a minha aliança é com Isaac. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 4, fala que nós também não estamos debaixo de uma aliança de desobediência, porque Ismael foi resultado de uma desobediência, mas Isaac foi resultado de uma obediência. Então, nós também cremos em Isaac como o dono daquela terra. Só que para os muçulmanos, inclusive no Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, para eles está lá bem claro, o nome do livro eu acho que é Surata, o nome do livro, está lá bem claro que quem foi sacrificado no Monte Moriá não foi Isaac, mas quem foi simbolicamente sacrificado no Monte Moriá foi Ismael, está no livro do Alcorão dos muçulmanos. Então, para eles são o dono daquela terra. Só que no livro da Torá, que é o livro dos judeus, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e nós também cremos como judeus, nós cremos no Pentateuco, né? Para nós que somos cristãos e para os judeus, quem realmente foi simbolicamente sacrificado no Monte Moriá foi Isaac e não Ismael. E para os muçulmanos, o profeta Maomé, olha como que o diabo ele faz tudo em paralelo. O profeta Maomé, ele subiu ao céu justamente naquele local. E ali naquele local, né, a Bíblia vai dizer lá em Atos, no capítulo 1, versículo 11, ao monte, né, ali no Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, versículo 11, vai dizer que no momento que Jesus estava subindo aos céus, que ele chamou os discípulos, que ele estava subindo aos céus, e os anjos falaram, vocês vão continuar aí. Da mesma forma que vocês viram Jesus subir, vocês vão ver Jesus descer. Subentende que Jesus vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Jesus ele vai descer ali naquela nação. Por isso que é profético pisar em Jerusalém. Por isso que é profético pisar em Israel. Eu já quero até profetizar isso, querido, que você vai colocar os seus pés naquela nação. Você precisa ir no cenário, né, naquele cenário onde aconteceu, né, a obra grandiosa. Foi dali que surgiu Adão. Eu tenho certeza que foi dali que surgiu Adão, querido. Foi dali que começou todas as coisas. Jerusalém é o centro da terra. Foi comprovado que Jerusalém é o centro da terra. Por isso tem esse conflito. Então, aquele conflito é um conflito familiar, é briga de irmão, um dizendo que é dono da terra, por causa de um erro de Abraão. Então, Jesus, quando ele estava subindo aos céus, em Atos, capítulo 1, versículo 11, aí os anjos disseram, da mesma forma que vocês viram Jesus subir, vocês vão ver Jesus também descer aqui neste lugar. E lá neste lugar, se você quiser comprovar, Zacarias, capítulo 14, no versículo 4 e 5, a Bíblia fala que naquele dia o Senhor vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e ele vai se fender ao meio. É no Armagedon, quando Jesus, né, vai vir para salvar a nação de Israel. Naqueles dias, Jesus vai colocar os pés no Monte das Oliveiras e os santos virão com ele. Quem é os santos? Aqueles que foram arrebatados antes da tribulação. Os santos virão com ele para governar o milênio na terra. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha a importância daquele território, olha a importância daquele lugar.
Agora, vamos voltar ao texto em relação à desobediência deste povo. A primeira diáspora que aconteceu, a primeira dispersão que aconteceu, foi 586 antes de Cristo. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Se você for ler lá em Levítico, capítulo 26, vai no versículo 14, 15 e versículo 33, que aquele povo foi disperso por causa da desobediência. A segunda diáspora que aconteceu, que é a dispersão, foi 70 anos depois de Cristo. Nós sabemos, quando os romanos chegaram, e que o povo foi levado a cativo. O próprio Jesus, em Mateus 23, ali no versículo 37 e 38, ele profetizou que isso iria acontecer por causa da desobediência. No capítulo 24 de Mateus 24, versículo 1 e 2, Jesus vai dizer que não ficará pedra sobre pedra. E aconteceu o que Jesus falou. Essa foi a segunda diáspora que aconteceu com esse povo de judeu, a dispersão. Agora, a maior atrocidade que esse povo viveu foi em 1939 a 1945. Foi o pior momento que esse povo viveu. Foi a Segunda Guerra Mundial. Só que esse povo já estava instalado na Europa, em outros países. E onde esse povo colocava os pés, eles prosperavam. Assim é o povo de Deus. O povo de Deus, quanto mais você bate nele, é igual massa de pão de padaria. Quanto mais você bate, mais ela cresce. E o povo de Deus, ele é perseguido. E aí, na Segunda Guerra Mundial, olha que coisa interessante. O antissemitismo, o que é antissemitismo? O antissemitismo, ele prega o ódio, ele prega o preconceito contra o povo judeu. Isso é o antissemitismo. Por isso que eu me preocupo muito que tem muitos cristãos que falam mal dos judeus, que pregam contra os judeus. E ele acaba se tornando um antissemita. E isso é muito sério. É o que eu falei para vocês. Quando toca em Israel, toca na menina dos olhos de Deus. Isso aconteceu com o Hugo Chávez em 2010. Se você depois quiser ver no YouTube. 2010, Hugo Chávez, ele fez um vídeo. Você vai ver o vídeo. Ele dizendo, maldito seja Israel. Maldito seja Israel, eu amaldiçoo Israel desde as minhas vísceras, desde as minhas entranhas. Em 2013, Hugo Chávez morreu com câncer nas vísceras. Deus não matou Hugo Chávez, ele mesmo assinou seu atestado de óbito. Por quê? Ele tocou em Israel. Então, quando a gente toca em Israel, a gente toca na menina dos olhos de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não tenha esse posicionamento. Porque Israel, Deus escolheu aquela nação. Deus escolheu aquele cenário. Tá? E aí nós sabemos, voltando aqui em relação à Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939 a 1945, tá? E nós vivemos a maior atrocidade da Terra, é o maior genocídio da Terra, onde 6 milhões de judeus foram mortos pelos ditadores nazistas, e o principal responsável por isso, por essas mortes, foi Adolf Hitler, que era esse ditador nazista. Era praticamente esse homem era o protótipo, né, de Satanás da Terra. Ele matou mais de 6 milhões de judeus no Holocausto. Só para você ter uma ideia, foram mortas 1.100.000 crianças foram mortas nos campos de concentrações em Auschwitz. Eles fizeram um campo de concentração, uma prisão chamada Auschwitz. Teve Auschwitz I e Auschwitz II. E colocava famílias inteiras dentro de câmeras e ali ligava, né, gás e morria várias famílias. No entanto, foi algo terrível que foi repudiado, não somente, né, houve uma comoção muito grande de todas as nações por algo tão terrível que foi causado ali na Alemanha através de Hitler. E Hitler, qual foi o argumento de Hitler para praticar algo tão terrível? Porque olhava para o povo judeu e o povo prosperando. Então Hitler colocou a nação da Alemanha toda contra os judeus, dizendo que eles eram como se fosse um câncer, como se eles fossem uma maldição. E ali
tentaram destruir por total o povo de Deus, né? O povo de Deus. E quando nós lemos Ezequiel no capítulo 37, eu quero até ler para você, Ezequiel no capítulo 37, Ezequiel 37, a partir do versículo 11, tá? Tem muitas pessoas que empregam esse texto para falar assim, né? Em relação ao casamento, à vida financeira. Não traz nenhuma aberração, aplicação do texto, né? Mas o verdadeiro sentido de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 11, é para falar sobre este momento, sobre a nação de Israel. Sobre a nação de Israel. Porque chegou um momento ali, né, na Segunda Guerra Mundial, que aquele povo já não tinha mais esperança. Aquele povo achou que realmente seria a destruição total deles. Tá? Inclusive, alguns ateus fizeram algumas publicações bem assim duras, né, dizendo onde estava o Deus que esse povo prega, onde estava o Deus quando aconteceu esse evento terrível em Auschwitz. E ali realmente o povo estava se sentindo cortado, sem esperança. Ezequiel, capítulo 37, se refere totalmente à nação de Israel. Versículo 11, olha só. Então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos o quê? Cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Olha só. Mesmo aquele povo passando por algo terrível, Deus prometeu que trariam eles para a terra dele. E assim Deus fez. Deus trouxe aquele povo para a sua terra. E ninguém vai destruir Israel. Ninguém vai destruir, porque a Bíblia diz, pode passar céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque se destruir Israel, se conseguirem acabar com Israel, a Bíblia se torna uma inverdade. Por isso que Adolf Hitler tentou, né? Os muçulmanos são 70 países cercando Israel, armado, né? Até os dentes, mas não consegue destruir Israel, porque Israel está debaixo de uma palavra, de uma promessa de Deus. E nós somos Israel de Deus. Nós somos Israel de Deus. Então, assim, nenhuma palavra vai prosperar contra nossas vidas, porque nós somos Israel de Deus. Agora, vamos entender isso. O que Deus está fazendo? Deus está construindo um cenário para a volta de Jesus. Um cenário escatológico. Está sendo construído para a volta de Jesus. É só olhar para Israel. Israel é o relógio de Deus na terra. Grava isso. Israel é o relógio de Deus na terra. Houve a primeira dispersão em 586 a.C., houve depois a segunda dispersão, que foi em 70 depois de Cristo pelos romanos, e teve também isso que aconteceu em relação à Segunda Guerra Mundial e outras diásporas também que houve. Só que depois desse acontecimento, um judeu chamado, o nome dele, eu não me lembro o nome dele, eu acho que eu esqueci, eu sei que é Herzl, né? Herzl, o sobrenome dele, né? Eu não me lembro agora o primeiro nome dele. Esse judeu, ele fundou um movimento chamado sionismo. O que defende o movimento sionista? É um movimento judaico que defende a volta dos judeus para a sua terra. Isso aconteceu a partir de 1945, onde houve a comoção, tá? E o povo, os judeus se juntaram dizendo o seguinte: se a gente não é bem-vindo
onde a gente coloca os nossos pés, nós somos perseguidos, onde a gente vai, a gente é perseguido. Então, nós precisamos voltar para a nossa terra, nós precisamos ter uma nação, nós precisamos ter, né, um país. E aí, o que aconteceu? Diante de tudo isso, em 1947, 29/11 de 1947, a ONU se moveu. A ONU, então, agora vai levar em pauta, tá? Em pauta, uma resolução, que era 181, para o seu conhecimento, resolução 181, para dividir a Palestina em 2 estados. Um estado judaico e um estado, né, um estado árabe. Para cada um ter o seu país e a sua nação. Só que os muçulmanos não aceitaram. Eles não aceitaram, mesmo contra a vontade dos muçulmanos, a ONU levou essa votação em assembleia. Ela foi levada, tá? Ela foi levada. E aí, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Em 29/11 de 1947, foi o momento que eles trouxeram isso e foi escolhido 56, foi sorteado 56 países para fazer essa votação. Quando foi 14 de maio de 1948, praticamente 6 meses, né? 14 de maio de 1948, tá? Um judeu polaco chamado David Ben-Gurion, tá? Ele que foi o responsável em ler Theodor Herzl, isso aí. Um judeu polaco chamado David Ben-Gurion, ele anunciou reconhecendo Israel como nação. Olha só, a nação de Israel nasceu em 14 de maio de 1948. E quando eles estavam comemorando no outro dia, veio o Egito, veio a Líbia, veio vários países para atacar Israel. E sabe o que aconteceu? Israel estendeu ainda mais o seu território. Israel venceu a guerra. Então, contra a vontade dos árabes, foi estabelecido um país para Israel. Agora, vamos lá. Lá Isaías 66, Isaías é 740 anos antes de Cristo, 66:8, vai falar deste momento histórico na nação de Israel. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu a luz aos seus filhos. Meu Deus. Se cumpriu essa profecia, se cumpriu esta palavra de Isaías, onde Deus disse aqui, meu Deus, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu a luz a seus filhos. Meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa fantástica. Então, a nação de Israel está aqui, o cumprimento aconteceu, essa profecia aconteceu em 14 de maio de 1948. Então, depois deste momento, depois de 14 de maio de 1948, o que o governo de Israel fez? Só tinha 650 mil judeus. Só tinha 650 mil judeus. O governo de Israel agora vai trazer um incentivo para que os judeus voltassem para a sua nação. Isso tudo, querido, faz parte do cenário, né, do projeto de Deus para construir um cenário escatológico para a volta de Jesus. Aí vamos lá. Começou, então, a trazer o povo, começou a doar terras, a dar incentivo fiscal para trazer o povo para Israel. E aí, o governo de Israel alugou, fretou, na verdade, várias aeronaves vindo do mundo inteiro, só do Lênin,
veio 130 mil judeus e eles fretaram aeronaves que estavam vindo para Israel, trazer o povo para Israel. Aí, quando nós lemos lá, olha que coisa tremenda, como que a Bíblia é fantástica. Isaías 60, no versículo 8. Isaías 60, no versículo 8. Naquela época não tinha nem carroça direito, né? Não tinha nem nada. Né? Isaías não sabia nunca da existência de carro, de avião. E olha que coisa tremenda. Isaías é 740 anos antes de Cristo. E Isaías vai falar justamente desse evento, querido, que aconteceu, porque o povo estava vindo voando, o povo estava vindo de aeronave. Aí o versículo 8 vai dizer assim, Isaías 68, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas, ao seu pombal? Meu Deus, que coisa tremenda. É Deus trazendo os judeus para a terra de Israel. É Deus construindo um cenário escatológico. Agora, vamos lá. Olha que coisa fantástica. Diáspora significa dispersão. O povo foi dispersado. E aliar significa trazer o povo de volta. Isso é aliar. Em hebraico, aliar significa de volta para Sião, trazer o povo para Sião. Então, Israel hoje está vivendo a aliar de Deus. Eram 650 mil, hoje são 9 milhões de judeus. Deus construindo o cenário escatológico para a volta de Jesus. Agora eu vou entrar em algo muito interessante. Muito interessante. Toda vez que na Bíblia fala, eu posso seguir, Lu? Como é que está aí, Lu? Tudo certo, Bispo. Pode seguir. Toda vez que a gente fala da figueira, a figueira na Bíblia é Israel. Toda vez que cita o nome figueira, a figueira é Israel. Agora, vamos lá. O próprio Jesus deixou bem claro que ele mesmo não sabe o dia da sua volta, somente o Pai. Mas a gente não pode esquecer que quando Jesus falou isso, ele estava na terra. Quando ele chegou no céu, com certeza o Pai revelou para ele. Então, Jesus deixou bem claro que ele não sabe o dia da sua volta. Só que Jesus ele vai falar de algo muito interessante em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 32. Olha o que Jesus está dizendo. Mateus 24, a partir do versículo 32, ele vai dizer assim, olha, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenos e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, vamos lá. Jesus está dizendo o seguinte, aprendei esta parábola, quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus está falando do nascimento da figueira. Jesus está falando do nascimento de Israel, que aconteceu 14 de maio de 1948. Vamos entender isso. Jesus disse que nós temos que ficar de olho nos sinais. Ele não marcou a sua volta, mas pelos sinais, por isso que Israel é o relógio de Deus na terra. Nós temos que ficar de olho nos sinais, porque aí você vai conseguir identificar o tempo que Jesus vai voltar. Aqui Jesus deixou bem claro, quando a figueira florescer, fique atento que eu já estou próximo. Eu já estou próximo. E quando que a figueira floresceu? 14 de maio de 1948. Então, 1948 para 2021, já tem quanto tempo? 73 anos. São 73 anos. 73 anos. Em 2018, Israel tinha 70 anos. Agora, em 2021, Israel tem 73 anos. Só que a gente precisa observar. Jesus falou que quando a figueira florescer, para você ficar de olho, porque está próximo à volta dele.
E ele vai falar algo aqui muito interessante. Olha, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Está falando a geração que ele estava. Vamos lá, vamos entender isso. Quando a gente fala de gerações, vamos ver a geração de Adão. A geração de Adão, aquela época que os homens viviam 900 anos, 800 anos, era a geração que a Bíblia fala. E qual a segunda geração que a Bíblia fala? A geração de Moisés, que era 120 anos. É a segunda geração. E qual a outra geração? É a geração de Davi. Davi viveu 70 anos. Davi morreu com 70 anos. E quando nós vamos lá no Salmo 90, no versículo 10, olha o que é que diz o 90, no versículo 10, olha o que é que diz o texto. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Vamos lá, vamos entender isso. A Bíblia está dizendo que essa geração, ela pode chegar até os 70 anos. Mas o que passar disso é enfado e canseiro. Vamos olhar então agora para Israel. Israel, em 2018, Israel completou 70 anos. Só que agora, em 2028, daqui a 7 anos, Israel vai completar 80 anos. E Jesus está dizendo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora vamos ficar de olho nos sinais. Vamos lá. Deus traz o povo para Israel. Deus traz o povo para a sua terra, construindo o cenário escatológico para a volta de Jesus. Houve a diáspora, que foi a dispersão, e agora houve a aliar, trazendo o povo de volta. O povo de volta. Tá? Vamos ver os sinais. Agora eu vou falar de ciência. Um estudo científico está lá no G1, né? O G1 lançou essa matéria, você pode procurar, sobre o aquecimento global, e eles disseram que não tem como conter o aquecimento global. É inevitável. E eles determinaram, pelos cálculos científicos, que até 2028 a 2030, o universo vai entrar em colapso. A Terra vai entrar em colapso. É inevitável o que a gente vai viver. Uma atrocidade terrível, algo vai acontecer por causa do aquecimento global. E o mesmo G1 publicou dizendo o seguinte, que a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. O que significa? Que só consegue alimentar a população mundial até 2028, 2030. Gente, eu estou falando de dados científicos. Então, tudo está o quê? Cooperando para que a gente só tenha esse tempo na Terra. Os sinais estão muito fortes. Aí, o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Deus está trazendo Israel para sua terra, a aliar de Deus. E o que nós estamos vivendo na igreja? Agora, vamos lá. O que a igreja tem a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? Hoje, são mais de 40 milhões de pessoas desviadas só no Brasil. 40 milhões de desviados. Durante todo esse período, houve uma dispersão, uma diáspora. Muitos saíram, ou se decepcionaram com algum líder, ou ele mesmo não suportou. Só que aí, o que está acontecendo? Amós, capítulo 8, versículo 11. Naqueles dias, eu vou trazer fome e sede sobre a terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. O que está acontecendo? Deus agora vai fazer a aliar na igreja.
as pessoas vão voltar. Os filhos pródigos estão voltando. Gente, nós estamos vivendo isso no nosso ministério. A igreja só tinha um culto no domingo. Nós temos agora 3 cultos no domingo. Na quarta-feira, vinha metade do povo. Na quarta-feira, a igreja está lotada. Todo mundo com sede, todo mundo com fome. Não é só na Gileade. São várias igrejas que estão vivendo isso. Um grande avivamento. O povo está voltando para a igreja. O povo está voltando, né, para a igreja. Agora, uma coisa que você vai ficar de boca aberta, para que eu venha concluir a minha mensagem. A palavra em Isaías 66:8. Que Deus falou assim, olha, quem jamais viu tal coisa, quem já viu coisa semelhante, poder-se ia nascer uma nação no seu dia. O nascimento de Israel, em 14 de maio de 1948. Eu vou dizer algo para vocês que você vai ficar abismado, impactado. Sabe quem estava presidindo a ONU naquele período e que foi o principal responsável para reconhecer Israel como nação? Foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Tinha que ser um brasileiro. Quem estava presidindo durante esse período de 29 de 11 de 1947 até 14 de maio de 1948, este homem foi em várias nações pedindo voto para Israel. Reconheça Israel como nação, reconheça Israel como nação. E este homem foi o principal responsável. Um brasileiro foi responsável em reconhecer Israel como nação. Aí a gente se encaixa, querido, em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, que diz: aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Então, nós estamos debaixo de um manto profético, nós estamos debaixo de uma profecia. Isaías 66, versículo 8, se cumpriu através de um brasileiro, através do Brasil. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Um brasileiro foi responsável em reconhecer Israel como nação. Agora, deixa eu dizer algo para você, querido, algo muito forte. Por isso que o nosso Brasil não foi destruído. O nosso Brasil já era para estar extinto, o nosso Brasil já era para estar acabado. Mas por que o nosso Brasil não foi destruído? Porque nós estamos debaixo de um manto abraâmico. Nós estamos debaixo de um manto profético. Nós estamos debaixo de uma bênção, de algo sobrenatural. Tremendo, querido, tremendo. E quem vai parar? Ninguém vai parar isso. Agora vamos lá. Tem vários, nesse vídeo que a gente viu antes, várias pessoas, vários profetas, há 10 anos atrás, falando do avivamento que viria sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Foi várias pessoas, eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso. O Brasil vai viver um grande avivamento, o Brasil vai fazer isso. Inclusive, Benny Hinn. Isso não tem documentado, mas isso foi algo assim que pessoas falaram. E eu acredito. Benny Hinn disse que no momento... Benny Hinn não, desculpa. É o Billy Graham, querido. Aquele evangelista, o Billy Graham, o maior evangelista que passou por essa terra. Ele estava orando por todas as bandeiras do mundo. Quando ele chegou na bandeira do Brasil, ele olhou para a bandeira do Brasil e falou assim: essa nação vai viver o último avivamento, o maior avivamento da terra. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Então, olha que coisa tremenda. Nós somos hoje 90% cristãos. Somos 90% cristãos, católicos e evangélicos. O nosso país ama o Senhor, o nosso país é uma nação cristã. Então, Deus escolheu a nossa nação para viver um grande avivamento e ninguém vai poder frear esse avivamento. Nós seremos portadores, celeiros de um grande avivamento. E o nosso Brasil nasceu debaixo de bênçãos, só para você ter uma ideia. As caravanas que vieram de Portugal, Dom Manuel mandou 13 caravanas, mas só veio 12 caravanas. Veio 12 caravanas, querido. E essas caravanas trouxeram uma cruz, a cruz de Jesus, por isso que era conhecido o nosso Brasil como a Ilha de Veracruz. Olha só, Ilha de Veracruz. A cruz veio na nossa nação, querido. A cruz veio para a nossa nação. Interessante que veio caravana de judeus que vieram e se estabeleceram aqui na nossa nação. Aí deixa eu falar algo para vocês, que coisa tremenda.
um homem chamado Fernando de Noronha, que era um brasileiro, né? Se estabeleceu o nosso país, a nossa nação, ali em Porto Seguro, em Cabrária, né? Foi ali que eles sitiaram, que a nossa nação foi descoberta. Só que vieram, eu estou acelerando aqui por causa do nosso tempo, vieram os judeus, e Fernando de Noronha era um judeu. Esse Fernando de Noronha era um judeu. Ele recebeu uma carta do rei Emanuel, para que ele explorasse a madeira no Brasil. Aí o que aconteceu? Quando ele abriu a madeira, dentro da madeira tinha algo como se fosse um fogo, como se fosse ferrugem. Não tem o ferrugem quando fica vermelho? Por isso que ferro no hebraico significa barzel. Ferro no hebraico significa bazel. E esse homem, então, começou a exportar esse pau. E esse pau era barzel. E aí colocou o nome de Brasil. Pau Brasil. Então, assim, e o que significa? Por que barzel? É algo que tem fogo, que tem brasa. Por isso que todo mundo lá fora conhece o nome brasileiro no hebraico. O nome de brasileiro no hebraico significa aquele que exporta brasa. Meu Deus do céu! Aquele que exporta brasa. É o nome do brasileiro. Que coisa tremenda. Aleluia. Então, a cruz veio para a nossa nação. Olha só. A cruz veio para a nossa nação. Não é Emanuel, mas pelo menos é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Foi enviado por Emanuel, né? É Deus conosco. 12 caravanas que representam os discípulos. E a cruz, querido. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, nós estamos diante de um tempo maravilhoso onde nós vamos viver o maior avivamento da terra. Deus escolheu o Brasil. O Brasil vai viver o maior avivamento da terra. São 10 anos, são décadas de ouro. Vamos aproveitar esses 10 anos, 8, 10 anos que nós temos, para que a gente possa viver o maior avivamento da terra. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Luciana. Amém. Glória a Deus. Amém, bispo. Amém. Então, nós vamos orar pelo avivamento no Brasil agora. E quem vai orar é quem o Senhor trouxe a autoridade da palavra. É o Senhor, bispo. Vamos todos orar agora, levantar nossa mão, amados, que nós precisamos. Ó Portugal aí, Maria. Ó Portugal aí, Renata. Dentro disso tudo. Inclusive, nós temos uma Gileade em Portugal e vamos abrir mais uma Gileade em Portugal. Eu estou indo para Portugal agora. Estou indo para Portugal dia 10, eu estarei Eita, em Portugal. Deus. Glória a Deus. Ô, glória. Amém, bispo, amém. Vamos orar, vamos clamar pelo avivamento. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai. Eu não tenho palavras para te agradecer, Aleluia, Deus, glória a por Deus. essa oportunidade Amém, que o Senhor nos Jesus. deu, Pai, Prazer, de ser Deus. participante desse grande avivamento. Obrigado por ser brasileiro, Pai. Obrigado por ter nos separado, Senhor. Nós amamos a nossa nação, nós abençoamos a nossa nação. Meu Deus, nós abençoamos o nosso presidente, meu Pai. Nós abençoamos os nossos governantes, nós abençoamos os pastores Amém, da nossa Jesus. nação, nós abençoamos o povo, Senhor, do nosso país. E nós vamos sim prosperar, nós vamos ser abençoados, meu Deus. Nosso país será um país de primeiro mundo, será um país abençoado. Aleluia. 100% cristão, meu Pai. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Imprime em nós mais fome, mais sede pela tua palavra. Amém, aleluia. Fora desse grande avivamento. Podem abrir os Nós queremos microfones. ser portadores desse Amém. avivamento. Nós queremos ser instrumentos. Amém, Aleluia, Jesus. Creio que haverá Em sinais, nome de haverá Jesus. milagres, haverá maravilhas, meu Pai. Receba isso, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha parentela, sobre a minha casa. Em nome de Jesus, eu tomo posse, Senhor, desta palavra nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Nós, meu Pai, coisas que nós somos aqui nos Estados
propósitos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. Tua vontade seja feita, meu Deus. Em nome de Jesus, vai salvar a ela nossa seja vida. feita na vida, na vida do marido, da vida Nós oramos, da minha nós te casa. agradecemos, meu Pai, Em nome de porque esta Jesus, meu Pai. palavra que o Senhor trouxe para o nosso A tua coração. vida seja, Queremos sim, meu Pai, a tua estar vontade assim, seja feita, meu Pai. unido, Em nome de pobre Jesus. para o teu reino, Pai. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Então, nosso Jesus. agradecimento seja feito. Amém. Obrigado, Ana, sabedoria. Em nome de Jesus. Cura-me, proteção. Todo mal de nossas vidas, meu Pai, eu creio, meu Pai, coisas que sem ti nós não somos, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Pai. Seja a nação do Brasil, seja Portugal, meu Pai. Todas as nações, seja Israel, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Pai. Dou-te graças por tudo, meu Pai. Graças por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado por tudo. Tu és grande, tu és todo-poderoso, Pai. Nós sem ti não somos nada, nada. Aleluia. Nós somos estas coisas tuas, meu Derrama no seu Pai. coração aí, você vai receber As o coisas fogo de tuas Deus são agora. Você vai receber o fogo de Deus. queremos adorar. Vai te ativar fora aí do seu coração. Coloca no seu coração. Deus vai te ativar aqui agora. Em nome de Jesus, eu libero esta palavra que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para minha você. vida, Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Arabalá, Sorebalá. É isso aí. mais misericórdia. Você não vai ficar fora desse mundo, não. Você Obrigado não vai pela ficar vida, fora desse grande orar, mover de Deus. Deus vai te usar para os milagres, Deus vai te usar para os milagres, Deus vai te usar para curar muitas pessoas, Deus vai te usar para abençoar muitas pessoas, Deus vai te usar como boca da terra. Eu libero esta palavra, a sua vida nunca mais será a mesma, o seu chamado será um chamado de fogo, de poder, de autoridade. Eu libero esta palavra e onde você colocar as suas mãos, Deus vai te abençoar. Onde você Aleluia, colocar os seus Jesus. pés, Deus vai te dar a tua herança. Eu libero esta palavra, você vai viver o melhor tempo da tua vida. Aleluia. O melhor tempo do seu ministério, o melhor tempo das suas finanças, em todas as áreas da tua vida. Eu libero esta palavra pelo poder e pela autoridade do nome. Jesus, concordamos com essa palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Traz identidade. O céu me diz que existe fogo, fogo que queima a injustiça, fogo que mantém um povo. E eu digo hoje que eu não te deixo, que como os outros eu não serei. Enquanto muitos te amaldiçoam e perdem esperança em você, eu te abençoarei. Sim, eu lembrarei sua identidade. Eu oro pra que Cristo tome as suas terras. Não, daqui não sairei até que vida se encontre em suas veias. É isso, eu lembrarei sua identidade. Eu oro pra que Cristo tome as suas terras. Não, daqui não sairei até que vida se encontre em suas veias. Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Se eu sussurro,
Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Pai. Que as suas brasas se acendam e queimem o mundo. Aleluia. Brasil, que as suas brasas se acendam e queimem o mundo. Eu acredito nisso. Brasil, eu lembrarei sua identidade. Eu oro pra que Cristo tome as suas terras. Todas as terras, todas as regiões, todos os estados, todas as cidades, municípios, bairros, famílias. Até que vida se encontre em suas veias. Eu acredito em você, eu acredito. Se eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Sim, eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Sim, eu sussurro, eu oro, eu grito por você. Brasil brasileiro, Brasil, que as suas brasas se acendam e queimem o mundo. Brasil, que as suas brasas se acendam e queimei o mundo. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Essa é a verdade sobre você, terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Coisa linda, gente. Bispo, obrigada por essa palavra, obrigada por esse estudo, obrigada por passear na Bíblia conosco nessa tarde, com mulheres de todas as nações. Nós somos gratos porque nós entendemos e porque nós recebemos a palavra nessa tarde. Recebemos toda essa palavra. Eu estava aqui olhando cada mulher e eu via o quanto recebia nessa tarde. Mulheres que são brasileiras e que estão fora do seu Brasil. Muito obrigada, Bispo. Eu queria pedir agora a pastora Elizabeth, que orasse agora, entregando a vida do nosso bispo nas mãos do Senhor. Nós cremos que não há nenhuma retaliação sobre ele, nenhum estilhaço de guerra, sobre a família dele, sobre a casa dele, sobre o ministério dele, em razão dessa palavra, em razão do que foi dispensado aqui nessa tarde para as nossas vidas. Viu, pastora Elizabeth? Paizinho querido, nós te louvamos. Oh, Deus. Nós te glorificamos, ó Deus, nesta tarde, nesta noite. Ó Deus, por esta palavra abençoada que veio do teu coração para o nosso coração. Senhor, que nós alimentamos, ó Deus. Senhor, realmente superou a nossa expectativa, Pai, porque nós estávamos esperando realmente a tua bênção. O Senhor nos deu um banquete nesta tarde, Jesus. Noite. Nós queremos, ó Deus, comer, ó Deus, saborear, ó Deus,
este alimento que nós recebemos nesta tarde e pedimos a tua bênção, a tua unção sobre o teu filho, o bispo Dário. Ó Deus, que o Senhor possa continuar revestindo o Senhor de sabedoria, de graça, de ousadia, de intrepidez, ó Deus, de autoridade na tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, continue usando, Senhor, este teu filho para a honra do teu nome. Somente o teu nome seja glorificado, que ele continue sendo este canal, Senhor, de bênçãos nas tuas mãos para nos abençoar. Senhor, muito obrigada, que nada, nem o inimigo, nada, Pai. Ó Deus, como a tua filha sempre diz, nenhum estilhaço de guerra. Ó Deus, atinja o teu filho, a família. Ó Deus, seja tudo restaurado, abençoado para a glória do teu nome. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos. E te pedimos, ó Deus, uma nova oportunidade para que o teu filho possa voltar, ó Deus, neste e completar aquilo que ficou, que ainda ele não falou e que tinha muito para falar. O nosso tempo é limitado, mas nós queremos, ó Deus, ouvi-lo mais vezes. Amém, Jesus. Amém. Senhor, dando-nos esta aula, ó Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Abençoa o teu filho, abençoa o seu ministério, abençoa a sua família. Ó Deus, que todos estejam sob a cobertura do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém. Amém, amém. Antes da bênção dada pelo bispo para nós, e vou passar a palavra antes, nós vamos abrir aqui, como sempre fazemos, né? Para quem tenha falar alguma coisa, 5 minutinhos finais, e aí eu vou passar para o bispo. E aí o bispo vai dar a bênção e aquelas que quiserem ficar, como sempre, a gente fica aí um tempo. E aquelas que já quiserem sair, tá bom? Sabendo que tem outros compromissos, a gente sabe disso. Tá? Então vamos aqui abrir 5 minutinhos, 7 minutinhos no máximo, para a gente ouvir aí alguém que deseja falar nessa tarde. Quero agradecer ao bispo, né, pela essa palavra. Essa é a Renata Rony. Deixar claro, tá em Portugal. Meu nome é Renata. Isso. Deixar claro que para você, antes de ter intimidade, você tem que conhecer a pessoa, né? E a igreja, ela está tendo em falta, ante esse estudo, de nós sabermos estudar, que nós mulheres, quando nós vamos começar